Viajar é para Todos é um podcast do Automóvel Clube Portugal que vem mostrar que viajar é mesmo para todos, independentemente das condições e características de cada um. Eu sou a Sofia Martins, sou autora do blog Just Go by Sofia, sou paraplégica, adoro viajar, já visitei mais de 40 países e concretizei o sonho de dar uma volta ao mundo. Aqui trago convidados com outras visões e outras necessidades, esperando contribuir para que outras pessoas descompliquem na hora de escolher o destino e partir. Este podcast tem o patrocínio da Max Finance. Bem-vindos ao Viajar é para Todos, um podcast do Automóvel Clube Portugal. A minha convidada de hoje é Patrícia Carvalho. Olá Patrícia, bem-vinda. Obrigada por teres aceitado fazer esta viagem comigo. Vamos fazer o check-in? Bora. E para onde é que vamos? Para a Tailândia. Ótimo, belo destino, onde eu nunca fui. A Patrícia é cientista de formação e viajante de profissão, é autora do blog Girl from Nowhere, escreveu 2 livros sobre as suas aventuras, acabou de regressar de uma grande viagem pela Ásia, desta vez a viajar grávida, e é líder de viagens. Agora, não sei como, mas juntamos a tudo isto uma fobia de andar de avião. Patrícia, antes de mais queria saber um bocadinho como é que começou esta paixão pelas viagens e como é que chegaste a líder de viagens. Olha, como é que começou? Eu não sei bem, porque apesar de eu viajar com os meus pais quando era miúda, nunca fizemos assim grandes viagens, nem para destinos muito exóticos, nem propriamente viagens de mochila às costas, nem nada do género. Para mim, eu sempre viajei as fériasinhas do Algarve e 3 ou 4 dias aqui e ali, e sempre foi muito por aí. Os meus pais não são muito pessoas de se aventurar. Hum, Aquilo que despertou em mim o interesse para viajar foi um livro do Gonçalo Cadilho que eu li quando tinha 17 anos. E foi a primeira vez que eu percebi que era possível viajar sem ser ir 5 dias à França, digamos assim, que era possível pegar numa mochila e ir, e havia mais mundo, e a China, a Ásia, aquilo que se vê na televisão, era possível lá ir e não era assim uma coisa para qualquer, para um iluminado. E depois também porque comecei a ler mais sobre isso, a encontrar, na altura os primeiros blogs em Portugal estavam ainda um bocadinho a nascer, Sim. blogs de viagem, a conhecer pessoas que iam, que faziam, e portanto depois acabou por ir por aí adiante, até eu própria fazer a minha A primeira tua primeira viagem viagem sozinha? sozinha, que depois acabou por me levar à minha maior viagem que fiz até agora, foi no final dos estudos, portanto no final do mestrado eu tirei 1 ano para viajar. E depois, por aí adiante, ora com amigos, depois com o meu namorado mais tarde, fui sempre viajando. Nunca com o intuito de ser o meu trabalho. Portanto, sempre foi um hobby, Sim. sempre foi uma coisa que eu fiz de uma forma um bocadinho, pronto, dentro daquilo que era possível. Tirando o ano que eu tirei depois do mestrado, em que aí sim eu viajei muito, o resto foram sempre viagens muito faseadas. Mas depois, pronto, comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, estudei bioquímica, fiz investigação. Depois, mais tarde, passei para a comunicação de ciência e pronto, percebi que não era assim tão feliz a fazer aquilo que Eras queria. mais feliz a viajar? Era mais feliz a viajar. Mas também é muito difícil passar a vida só a viajar e conseguir, pronto, Fazer disso fazer profissão, isso não uma é? profissão, exatamente. Não há propriamente uma fórmula, não há um curso superior que se tira e dá pelo menos uma garantia de que se consiga. Então andei ali um bocadinho à deriva, mas acho que as coisas foram aparecendo de uma forma muito natural, as oportunidades foram surgindo Sim. e eu até acho que fui bastante resistente à mudança. Acho que devia ter mudado há mais tempo. Sim. E pronto, houve uma altura em que eu pensei, bem, é agora ou nunca, porque depois a vida vai andar para a frente, as responsabilidades vão aumentar e vai se tornar cada vez mais difícil dar esse passo. E agora, não é? Exatamente. E eu, então agora. Agora principalmente. Olha, mas diz-me uma coisa, a primeira viagem que fizeste sozinha, não foi assim uma maravilha ou foi logo Não, não foi. aquilo que Não, não, viste não logo que era foi. aquilo que querias? Não, não, de todo. Não. A primeira viagem sozinha eu tinha 21 anos na altura e fui para a Tailândia. E eu costumo dizer que eu nunca tinha viajado sozinha,
nunca tinha saído da Europa e nunca tinha estado fora de casa mais do que uma semana. Uhum. E lancei-me assim para uma viagem de 3. Isso é que foi uma grande aventura, não é? Exatamente. Ou seja, eu tive um choque cultural enorme. Pensaste em desistir? Claro, eu cheguei lá e 3 dias depois tive quase a isto de comprar um voo para vir embora, porque pá, estava numa cidade com 10 milhões de habitantes, um calor altíssimo, uma Hum. umidade enorme, uns cheiros intensos. E começar logo na Ásia, que é assim, Exatamente, há ali não é, uma grande diferença, não não é? há pontos de contacto, não há. E eu falava mal inglês, ou praticamente nem falava, aquilo foi muito difícil, a adaptação foi. E eu acho que isto é uma coisa muito engraçada, porque nós sabemos que é diferente, mas a experiência sensorial colmata todas as fotografias, vídeos que uma pessoa possa ver. Uhum. Estar lá é muito diferente Claro. de estar cá no sofá de casa a ver as E fotos de daquilo lá que nos contam, não é? e Porque daquilo que nos contam. cada experiência é uma experiência. E então tive um choque cultural muito grande, pensei seriamente em desistir. A minha mãe convenceu-me fortemente a regressar, Sim. mas, mas Porque eu pensei, será? pois, mas eu pensei, não, opá, vou aguentar mais 2, 3 dias e depois, pronto, entrei na onda e fui até ao fim. Não Uhum. foi a melhor viagem que eu fiz, porque estava muito fechada, estava com muito medo. Sim. Medo de falar para as pessoas, medo de me quererem fazer mal, medo de tudo e mais alguma coisa. E depois só numa segunda fase é que então usufruí da viagem de forma diferente. Numa segunda fase, na mesma viagem? Não, Noutra na viagem viagem. seguinte, sim. A viagem que fizeste, que tiraste um gap year. Sim, exatamente. Aí sim, eu já E essa estava foi para onde? completamente. Essa foi também na Ásia, começou na Também na Ásia. Tailândia e depois fiz aquela região toda do Sudeste Asiático, Laos, Camboja, Vietnã. Uhum. Fui até ao Myanmar, Nepal e depois desci até à Malásia. E Não, aí, Indonésia também. já vieste rendida? Aí já vim, embora tenha vindo essa viagem com a certeza de que ia seguir os meus estudos e que aquilo tinha sido Sim. um ano, Uhum. tinha sido fantástico. Para mim, esse ano só tinha uma regra, que é não há ciência. Porque eu tinha estudado bioquímica e tinha estudado muito. Eu era uma miúda super focada nos estudos, super organizada, queria ter boas notas. Então, nesse ano pensei, porra, tive 5 anos a estudar ciência e a matar-me para ser boa nisto. Neste ano eu vou fazer tudo o que não tem a ver. Portanto, fazer o voluntariado que sempre quis fazer, vou escrever, que era uma coisa que eu adorava fazer, mas por conta dos estudos e da exigência foi um hábito que eu perdi. Vou ler os livros todos que tenho na mesinha de cabeceira para ler. Este ano vai ser meu. E foi, eu costumo dizer que foi o melhor ano da minha vida. Não é que não tivesse tido anos melhores e à medida que a idade avança, claro que há fases diferentes na vida, mas Uhum. foi o ano em que eu fui mais livre e tenho a certeza que nunca mais vou ser, dificilmente vou voltar a ser tão livre como naquela altura. Uhum. Lá está, não quer dizer que não vai ter coisas boas no futuro, Sim. mas foi muito bom ter-me permitido durante um ano abrir horizontes. Mas voltei ainda muito Claro. focada E com. quando é que entrou então aí o seres líder de viagens? Entrou há mais ou menos 2 anos, vai fazer agora 2 anos, quando a empresa onde eu trabalhava fechou. Então, aí eu pensei, bem, São aquelas oportunidades que surgem para nos exato, mostrar eu já outras, me não é? tinha despedido 2 vezes, portanto, no final do mestrado eu não tinha querido permanecer lá e depois, quando estava a fazer investigação, também me tinha despedido para fazer comunicação de ciência e pensei: "Fogo, eu tenho 28 anos, já me despedi 2 vezes, não vou despedir uma terceira, Uhum. senão os meus pais matam-me". Por acaso a empresa fechou e eu pensei: "Olha, se isto não é destino, não sei o que é, Claro. mas É, não é? vou com tudo". E a partir daí foi sempre a abrir e parece que foi ontem. E quantas viagens fazes? Depende Como... sempre, de ano para ano, da minha disponibilidade também, porque este ano tive a surpresa de engravidar e, portanto, Uhum. tive que, agilizar um bocadinho o calendário, mas normalmente entre 2 a 4 Com grupos. com grupos, sim. E depois ainda viajas E depois também sozinha, não faço é? as minhas viagens, sim. Claro. E agora a pergunta: como é que uma líder de viagens e que faz tantas viagens, tem fobia de andar de avião? Como é que eu faço esta gestão, Como é não que é? fazes essa gestão? E como é que apareceu essa fobia? Sempre Hum. existiu ou foi por alguma razão? Olha, não, esta fobia não existiu sempre, ou seja, houve um momento em que eu passei a ter medo de andar de avião. E isso, foi um episódio de um voo mais ou menos difícil que eu tive em 2020, 2021, não, 2020 e depois fiquei sem voar até 2022 ou 2021, por causa da pandemia. Sim. E então, eu acho que isso, o fator pandemia não foi bom, porque eu tive um voo um bocado turbulento e depois
Tiveste muito Fiquei tempo muito parado. tempo sem parar, Hum. sem voar. E só quando andei de avião é que percebi que tinha desenvolvido um trauma. Talvez se eu tivesse Ok. feito viagens recorrentes, aquilo tivesse amenizado. Sim. Isto para dizer que eu tenho um passado em que eu não tinha medo de nada de avião. Uhum. E isso é bom, digamos assim, porque Nem não é. sai Sim, normalíssimo, normalíssimo. Ou nada. seja, tenho memórias disso. Portanto, Uhum. isso ajuda-me Sim. a superar um bocadinho aquilo que passo hoje em dia. Uhum. Porque eu sei exatamente o momento em que aquilo aconteceu e o que é que eu senti, e cada vez que hoje em dia tenho medo e pânico e até despleto um ataque de pânico, eu volto para trás para aquele dia, para aquele momento. Uhum. Mas do ponto de vista de pronto, tratamento e superação, é bom sabermos onde é que começou. Sim. E pronto, e a partir daí depois, quando fiz o primeiro voo depois desse, é que eu percebi que tinha criado um trauma. E foi numa viagem à Turquia que estava aí sozinha e estava super irrequieta no voo. Comecei a ter aqueles comportamentos de estar constantemente a ver que horas eram, contar os Uhum. minutos. Não conseguia estar mais do que 10 minutos a ver um filme, nem 5 sinceramente. Constantemente olhar para a cara das hospedeiras de Sim, bordo para saber como é que elas estavam. claro. Aquele pi, que às vezes é simplesmente elas estarem a ligar, a dizer: "Olha, falta água aqui no meu carrinho", ou o que seja, para mim já era um sinal de. E depois, por fim, o barulho, o som de ligar os cintos de segurança por causa da turbulência, isso para mim é quase, não é Porque gota foi d'água, numa turbulência porque que foi te numa surgiu. turbulência que eu tive, ou seja, apesar da maior parte dos acidentes de aviação acontecerem ou na descolagem ou na aterragem, eu tenho medo é lá em cima. Portanto, Uhum. ele quando está a aterrar, que faz imenso barulho, tem aquelas coisas todas, eu estou na Já boa, estás quase ali, não é? porque já estou quase a chegar, não me Uhum. interessa nada, mas quando está lá em cima, se tiver um bocadinho de turbulência, é, pronto, é sempre algo que mexe comigo. Mas passaste sozinha, procuraste ajuda ou Não, eu procurei ajuda mais ou menos há. Sim, há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu procurei terapia para fazer, pronto, no fundo é ultrapassar uma fobia, não é? Fazer sim. psicoterapia. Fiz algumas sessões que me ajudaram imenso, Uhum. em que basicamente foi racionalizar um bocadinho aquilo que aconteceu e perceber que quantos voos já aconteceram depois daquilo, em que de Uhum. facto a luz da turbulência ligou e de facto o avião não Não caiu. aconteceu nada. Portanto, se em princípio não caiu, se em princípio todas as pessoas que estão à tua volta estão tranquilas, isso quer dizer alguma coisa, e eu entendi isso e isso fez muito bem. E, essa psicoterapia coincidiu na altura em que eu comecei a ser líder de viagem. E nesta profissão eu tenho alguns voos que faço com os viajantes que vão comigo. Uhum. Ou seja, Convém que vás tranquila, não a é? última coisa que eu quero é que a malta comece toda a se estressar, porque eu estou a estressar também. Então, apesar de eu fazer sempre o aviso aos meus viajantes que, olhem, eu tenho este trauma, por favor, se eu sentir mal, não interpretem que está alguma coisa de errado a acontecer, e normalmente as pessoas percebem perfeitamente e até me ajudam e Uhum. até têm sido bastante simpáticas comigo nesse aspecto. Hum, eu acho que isso ajudou, porque tinha o peso da responsabilidade de isto agora é trabalho, vais ter que viajar mais, portanto é Claro. bom que isto melhore. E melhorou. Uhum. Mas eu acho que converteu-se num medo um bocadinho diferente que é, eu tenho noção que o avião não vai cair, eu já tenho noção que a viagem vai correr bem, que eu vou chegar ao meu destino, eu tenho é medo da minha reação, porque, o meu cérebro já está, digamos que pronto, mas o meu corpo ainda responde aos Uhum. acontecimentos, ou Sim. seja, o meu corpo, as minhas mãos ainda começam a suar, o meu olhar desvia-se para o sinal de turbulência, por Uhum. muito que a minha cabeça já esteja mais ou menos, treinada, digamos assim, do ponto de vista racional, a não reconhecer aquilo como um perigo, Uhum. o meu corpo não. E eu agora tenho medo é que o meu corpo espolete reação. Sim. Ou seja, eu tenho medo de começar a chorar, embora eu saiba que não. E E desde, acontece desde que fiquei grávida, sim. isso é da Parece que dei. gravidez. Pois, não sei se pode ser das hormonas, se dei um passinho atrás, confesso que Sim, não sabes. não sei, e fiquei um bocadinho triste quando me senti mal num voo da última vez, Uhum. que foi agora nesta viagem grávida que fiz. Foi a primeira vez que já há mais de 1 ano e meio que não me sentia mal num voo e voltei a sentir. Fiquei um bocadinho desiludida, porque pensei, pronto, estava quase resolvido, ou estávamos no caminho Hum. para, era passinho a passinho, e agora parece que andámos 10 passos para trás. Mas E piora se fores acompanhada piora, ou sou é igual? acompanhada. Piora? Piora porque eu sei que tenho um ombro para chorar. Se eu estiver Uhum. sozinha, eu sei que estou por minha conta e risco. Aguentas Portanto, também. eu não salto a tampa
com tanta Uhum. facilidade, porque se saltar não está ali ninguém. Se estiver, no caso, maioritariamente com o meu namorado, então eu começo a chorar porque está ali alguém que vai estar Tens ali um ali suporte, a não é? passar a mão na cabeça. Exato. Ahm, Alguma vez pensaste em desistir por causa dessa fobia? Não, e Não. acho que isso foi também algo que me ajudou, além da psicoterapia, foi a exposição ao medo. Ou Uhum. seja, eu nunca deixei de viajar, fosse para onde fosse, fossem voos longos de 10, 12, 13 horas, eu nunca deixei de ir. Então eu acho que o facto também de estar-me constantemente a expor, por repetição, Ajuda, também ajudou, sim. ajuda. E, por exemplo, eu, para mim, fazer grandes viagens de avião, é desconfortável, não é por medo, é porque é muito desconfortável. Portanto, eu parto normalmente, não faço uma viagem mais do que 8 horas, mesmo que seja mais, eu prefiro parar Uhum. em qualquer sítio e voltar a apanhar outro avião. E isso para ti faz algum sentido ou não? Ou é completamente igual? É-me completamente igual, sim. Hum. Eu quero é chegar mais O rápido mais rápido possível. no global, ou Uhum. seja, com paragens e sem paragens, o que eu quero é diminuir aquela questão. Sabes, quando chegas ao aeroporto e pensas, bem, agora só estou em casa daqui a 30 horas ou 40, ou o que seja, eu quero é diminuir isso. Sim, sim, sim. Portanto, se isso implicar fazer um voo de 14 horas em vez de vários voos de 8, Uhum. com escalas de, sei lá, 4 horas, prefiro fazer isso. Claro, tudo de seguida. Exatamente, porque eu meto o chip que, ok, agora vão ser 20 e Claro, tal horas a sofrer, que seja a rápido. arrumar. Patrícia, a tua última viagem foi, há muito pouco tempo e grávida Sim, para para a Tailândia, sim. não só, mas só Tailândia, também, Malásia e Indonésia. e Indonésia. E como é que se faz uma viagem para um destino desses grávida? Tiveste algum receio? Correu tudo bem? Como é que é? Hum, Se calhar isto não é a resposta mais que as pessoas mais esperam, mas não é muito diferente, a verdade é essa. Uhum, Porque, claro que depende muito do estágio da gravidez e eu comecei a viagem com 4 meses e acabei com 7. uhum. Com 7 Já é diferente, já um bocadinho mas mais com avançado. 4 meses quando comecei não é assim tão diferente quanto isso, tirando o facto de alguns cuidados com a alimentação, não é? Uhum, Que se calhar uns cuidados extra que eu não tinha antes, estar mais atenta ao meu corpo e a perceber se estou bem, se estou cansada, se não estou. Mas uhum, normalmente o segundo trimestre é uma fase muito, de muita energia, onde os enjoos já desapareceram e, portanto, eu tirei imenso partido desse hum, trimestre ao máximo. uhum. E depois os esforços físicos, portanto, eu não andei de mochila às costas, levei mal a rolinha, mas durante a viagem durou 3 meses. Eu costumo dizer que durante os primeiros 2 meses eu fiz praticamente tudo igual. Hum, Porque hum, ainda por cima andaste sozinha, não é? sim, andei sozinha, ou seja, não tinha. Mas tiveste viagem Tive com uma grupo, viagem de não é? grupo, sim, tive a sorte de ter 4 médicas nessa viagem, portanto, Ah, eu tinha um acompanhamento estavas acompanhada. 24 sobre Muito bem 24 horas, acompanhada. exato. Hum, mas a viagem em si não é, tirando a mala, que é mais difícil de carregar. Mas foste fazendo, exames e fizeste Sim, e fui de ecografias ecografias em todo o e lado. isso foi fácil? Conseguires Sim. acesso, Sim, foi porque, pronto, são países mais ou menos turísticos, onde já tiveram muitos sim. estrangeiros e Uhum, alguns deles grávidas, e que já escreveram sobre isso na net. Portanto, hoje em dia fazes uma pesquisa e encontras. Em última instância, também já cheguei às vezes a bater à porta mesmo de hospitais, ou assim que via, e perguntava: olha, posso fazer uma ecografia? Faz ecografias. E na maior parte dos sítios fazem, e pronto, é só chegar, pagar e andar. Os preços também não são aquilo que são aqui, portanto, acaba por. Eu costumo dizer que sou a grávida que mais ecografias fez, já deve ter feito pai umas 15, porque uhum. depois, a dada altura, cada vez que precisava de andar de avião, tinha que ter Pois era isso que eu ia perguntar. uma declaração, portanto, Tens tinha que que estar constantemente a fazer muito mais do que se tivesse ficado aqui em Portugal. Por isso, de certa forma, até estava um bocado descansada, porque opá, foram tantos médicos diferentes a fazer ecografias que se alguma coisa tivesse mal, alguém teria reparado. uhum, uhum. E depois, pronto, no final. Fizeste quantas viagens de avião nesta última Ai, viagem? fiz à vontade umas 5 ou 6. Isso é muito. Vontade umas 5 ou 6, sim. Não, e não agravou o facto de Não, estar grávida, não teve implicação nenhuma com a não, tua. acho que eu saiba, para já não. A gravidez correu lindamente. Para mim, psicologicamente, foi maravilhoso, porque acho que a gravidez é uma fase muito dura para a mulher, do ponto de vista de tudo. É uma fase nova que nos massacra imenso. É um mundo inteiro que nos parece que nos vai engolir. E Uhum, ter o privilégio de sair desta bolha de maternidade
e poder passar esta fase da minha vida a fazer uma coisa que eu amo Uhum. foi um privilégio que eu acho que, embora eu tivesse noção da sortuda que era, eu acho que só daqui a uns anos é que vou pensar: "Fogo, a sorte que eu tive". Eu já penso, mas Uhum. acho que vou sentir isso ainda mais daqui para a frente com um carinho super especial, porque pronto, nem toda a gente pode fazer e eu Claro, consegui claro. fazê-lo e deixou-me muito, muito, muito tranquila com esta gravidez. Acho que foi a E melhor achas coisa. que vai mudar alguma coisa quando nascer o bebê? Claro Ou que vai, sim, claro que vai. mas vão continuar as viagens? Vais continuar? Sim, eu acho que vão continuar as viagens, pelo menos com ele e as minhas viagens pessoais, claro que vão continuar, porque essa é a minha vida e do meu namorado, nós viajamos muito e vamos continuar a viajar também com este bebê. E em termos do meu trabalho, eu espero que também continue a acontecer da forma que tenha acontecido. Uhum. Vai ser mais difícil, mas isso foi como eu te disse há bocado, a, a- a viagem que eu fiz com 24 anos eu nunca mais a vou fazer, porque à medida que os anos passam, as responsabilidades aumentam e Claro. fica sempre mais difícil ir embora. Fosse porque comecei a viver sozinha e passei a ter a minha casa, depois Hum. passei a ter o meu cão, depois passei a ter o meu namorado e agora tenho a casa, o cão, o namorado e o filho para deixar. Portanto, isto é sempre a acumular, e tenho a certeza que me vai custar muito mais, mas também tenho noção que tenho um apoio muito grande, tanto da parte dele como da parte da minha família, uma rede de apoio que está lá para o que for preciso. Claro. E acho que, pronto, tudo se faz. Agora estou numa fase muito mais tranquila com isso e vamos indo e vamos vendo. As tuas viagens são mais para a Ásia? Sim, Sudeste Asiático. Portanto, eu faço o Triângulo Dourado, Laos, Camboja e Vietnã e tenho feito também Bali. E é por tua escolha? Sim, por minha escolha, algumas sim, outras porque vão surgindo oportunidades Uhum. e também tenho alguns destinos que quero fazer novos, mas pronto, estamos tudo assim. Sim. Neste momento é algo em que fica para depois quando eu regressar e Uhum. perceber o que é que se pode fazer. Patrícia, estamos a chegar à Tailândia. Porquê a Tailândia? Creio que já se percebeu aí um bocadinho. Sim, porque no fundo é o país onde eu regresso sempre. Foi o primeiro país que me recebeu quando estava a viajar sozinha. Foi o país que me recebeu quando eu comecei o meu périplo de um ano a viajar. E, por força do destino ou não, foi onde eu fui parar agora também nesta gravidez. Nesta última viagem, eu fiz a viagem durou 3 meses, eu tive 2 meses sozinha e depois no último mês o meu namorado juntou-se a mim. E ele sempre, pronto, eu nunca tinha ido à Tailândia, ele sempre quis ir à Tailândia. Eu sempre disse: opá, já fui à Tailândia 4 ou 5 vezes, quando tiver 60 anos eu levo-te para a Tailândia, agora não me venhas chatear para ir outra vez, pela sexta vez à Tailândia. Mas a verdade é que eu estava ali na Indonésia, que era mesmo ao lado, tinha feito uma viagem em Bali com um grupo, portanto a Tailândia estava ali ao lado. Uhum. Ele tinha 5 semanas de férias e acabámos por ir para lá sem, muito, sem pensar muito. Foi um destino que surgiu muito naturalmente. E a brincar é o destino que marca a minha vida de viajante e que teve presente nos vários momentos da minha vida e nas várias fases. Portanto, eu Hum. conheci a Tailândia como uma menina que nem sabia falar inglês e nunca tinha viajado. Conheci a Tailândia com já mais alguma maturidade, mas ainda muito ingênua. Uhum. E agora conheci a Tailândia a três. Se calhar vai ser o primeiro destino E se calhar vai ser o primeiro destino de Francisco, do vamos ver. Francisco. Ah, Patrícia, sabemos que cada caso é um caso, mas que conselho dás a alguém que tenha medo de andar de avião e que não viaje por causa disso? A procurar ajuda, acima de tudo, porque estas fobias são reais e eu própria já tive várias na minha vida, algumas ultrapassei, outras não. Aliás, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu tinha um medo que me pelava de cães e acabei por Uhum. substituir um medo com o outro. E agora tenho um cão, E agora portanto, tens um cão. portanto tudo se ultrapassa e as fobias também se ultrapassam. É preciso é nós também querermos e sermos um bocadinho proativos nisso. Portanto, eu acho que a psicoterapia está lá para nos ajudar nisto e é a primeira coisa que recomendo. E a segunda é não desistir. E quando eu digo não desistir, não é não desistir de viajar, porque eu sei que eu consigo entrar num avião, mas há pessoas que não conseguem. Uhum. Mas é não desistir de o querer curar. Ou Claro. seja, se calhar alguém pode não conseguir entrar num avião agora e não tem que o fazer, mas pelo menos não desista de curar o seu medo e o seu trauma, Uhum. porque pá, o mundo é um lugar incrível, viajar é das É. melhores coisas que nós podemos fazer enquanto pessoas e se deixarmos que isto nos limite,
ficámos muito, muito, muito condicionados. Claro. Mas preferes uma viagem de carro ou de Não, comboio? não, porque prefiro sempre viajar para longe. Preferes viajar para longe? Exato. Tens sempre que ter o avião nas tuas viagens? Eu também consigo viajar cá para perto e consigo, e o meu namorado há anos que me chateia para comprar uma caravana e eu digo-lhe sempre: não vamos comprar, porque no dia em comprarmos uma caravana só vamos andar aqui à volta. Eu não quero andar Uhum. aqui à volta. Andamos aqui à volta quando tivermos 60 anos e não podemos ir a mais lado nenhum. Portanto, até lá, vamos para a China, para o Japão, para onde. Por isso, eu gosto muito de viajar para locais onde a diferença é muito grande. Quanto Uhum. mais diferente, melhor, digamos assim. E esses destinos acabam por estar mais longe. Portanto, o avião acaba por ser quase obrigatório. E qual é o destino preferido? Será mesmo a Tailândia ou Acho que sim, acho que é o meu sim? destino preferido, embora não seja um destino que eu queira sempre voltar. Uhum. Eu tenho muito mundo para ver Claro, e tenho muitos países que gostava de visitar e pá, a minha lista é enorme, não é? Como a de qualquer viajante. claro. Quanto mais mundo se vê, mais mundo se quer ver. Mas sim, é aquele destino que fica sempre no meu coração. Olha, o teu cão também tem uma história com viagem, não é? Também tenho, encontrei numa viagem, É bem perto, foi aqui a caminho de Santiago. nos caminhos de Santiago. Sim, estava a fazer o caminho e estava cheio de medo de cães, porque o caminho de Santiago, quem já fez sabe que ele passa por muitas aldeias. Uhum. E aldeias têm cães soltos. E então eu encontrei o Santiago no primeiro dia de caminho e ele seguiu-me até Espanha, 3 dias. Uhum. E pronto, e depois, quer dizer, o cão protegeu-me dos outros cães, não é? Sim. Eu tinha medo dele, mas ao menos ele afastava os outros. Portanto, aquilo acabou-se por criarmos ali uma relação e depois eu acabei por ficar com ele e ainda hoje vive connosco, é o Santiago, por causa do caminho de Santiago. É o Santiago. E foi uma maneira de ultrapassar o medo e hoje em dia se há coisa que eu não tenho é medo de cães, adoro cães. É. É, Portanto, outra fobia que exatamente. ultrapassaste. E depois o avião veio depois desta, por isso eu acho que reciclo medos, ou seja, quando acabo de curar um, estava toda Quando curares o contente. avião, vem outra. Quando curar o avião vem outro. Espero bem que não, mas Não, vais ficando com o avião, afinal já consegues lidar bem com ela, sim, não é? sim, Talvez tenha agora agravado um bocadinho, sim. mas Mas espero que volte para trás. pode ser que tenha sido com a gravidez, não é? Sim, Eh, Ok, Patrícia, muito obrigada. Gostei muito obrigada. desta viagem. Nos próximos episódios vamos abordar outras questões e outras condições e mostrar que viajar é para todos. Podem assistir ao podcast nas plataformas habituais, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Até à próxima.